Também deves saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 2 Timóteo 3, 1, 2. Paulo deu o conselho mais forte para últimos dias, revelou estratégia definitiva para sobreviver espiritualmente, expôs características devastadoras dos últimos tempos, ensinou método infalível para vencer a apostasia final. Conselho que salva vidas espirituais quando o mundo desaba. Paulo escreveu 2 Timóteo como última carta antes da morte. Não perdeu tempo com cortesias, foi direto ao essencial. Tempos trabalhosos não é previsão vaga, mas profecia específica sobre época atual. Igreja primitiva precisava preparação para a apostasia crescente. Timóteo enfrentava desafios que só aumentariam. Paulo revelou sinais precisos dos últimos dias. Deu estratégias práticas para resistir engano. Informação que a igreja moderna precisa desesperadamente. Nos últimos dias, época que começou com a primeira vinda de Cristo, mas intensifica progressivamente até a segunda vinda. Características que Paulo descreveu explodem hoje com intensidade profética. Paulo revelou 5 aspectos do conselho mais forte: diagnóstico devastador dos últimos tempos, estratégia de separação radical, poder da palavra como arma definitiva, preparação para perseguição intensa, compromisso inabalável com verdade, conhecimento que transforma sobrevivente espiritual em vencedor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, contraste radical entre comportamento da maioria apóstata e conduta do cristão genuíno. Paulo não ofereceu opções, deu comandos que salvam vidas. Hoje você descobrirá conselho apostólico que funciona como bússola espiritual nos últimos dias. Estratégia que garante vitória quando sistemas religiosos colapsam e multidões apostatam. Prepare-se para confronto com a realidade dos últimos tempos, para a descoberta de estratégias que poucos conhecem, para conselho que separa vencedores de vencidos. Porque depois que você aplicar conselho paulino para últimos tempos, terá segurança espiritual que independe de circunstâncias externas. Você está pronto para receber o conselho mais forte de Paulo? O primeiro aspecto do conselho mais forte que Paulo deu para últimos tempos é diagnóstico devastador. Características específicas que identificam época atual como cumprimento profético dos tempos trabalhosos. Também deve saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Debes saber, conhecimento obrigatório, não opcional. Paulo começou com diagnóstico, porque identificação correta da época é essencial para a estratégia adequada. Tempos trabalhosos, épocas de dificuldade extrema, estresse intenso, pressão insuportável. Não dificuldades normais da vida, mas características sistemáticas de era específica. Paulo listou 19 características devastadoras dos últimos tempos: degradação moral individual, amantes de si mesmos, narcisismo epidêmico, avarentos, materialismo obsessivo, presunçosos, arrogância intelectual, soberbos, orgulho que rejeita a autoridade divina, destruição familiar sistemática, desobedientes a pais e mães, rebelião contra a autoridade, ingratos, incapacidade de reconhecer benefícios, profanos, desprezo por coisas sagradas, sem afeto natural, frieza, emocional, corrupção social generalizada, irreconciliáveis, incapacidade de perdoar, caluniadores, cultura de difamação, incontinentes, falta de autocontrole, cruéis, violência normalizada, apostasia religiosa, sofisticada, inimigos do bem,
oposição ativa à justiça, traidores, quebra de confiança sistemática, obstinados, teimosia que resiste verdade, orgulhosos, exaltação própria, religiosidade falsa, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, hedonismo, espiritual, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, formas sem poder. Igreja moderna manifesta todas estas características simultaneamente. Narcisismo epidêmico. Selfies como obsessão cultural. Redes sociais focadas em autopromoção. Terapia que exalta ego em vez de quebrantá-lo. Espiritualidade centrada em autoestima. Materialismo obsessivo. Teologia da prosperidade dominando igrejas. Consumismo como identidade pessoal. Dívidas para manter aparência. Riqueza como evidência de bênção. Destruição familiar. Filhos processando pais na justiça. Abandono de idosos como normalidade. Divórcio celebrado como libertação. Rebelião adolescente como fase normal. Religiosidade sem poder. Igrejas cheias de programas, vazias de transformação. Líderes ungidos, vivendo em carnalidade. Milagres encenados, substituindo poder genuíno. Adoração como entretenimento. Paulo também revelou progressão temporal. Nos últimos dias sobrevirão. Futuro que se torna presente. Características aumentam em intensidade conforme a aproximação da volta de Cristo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. 2 Timóteo 3,13. Degradação progressiva, não melhoria gradual. Mundo não está evoluindo para a perfeição, mas degenerando para julgamento. Diagnóstico serve propósito específico, preparação adequada, requer identificação correta da época. Como aplicar diagnóstico? Primeiro, reconheça que a época atual cumpre profecia paulina literalmente. Segundo, pare de esperar melhoria social ou religiosa geral. Terceiro, prepare-se para a intensificação das características listadas. Quarto, use diagnóstico como confirmação de proximidade da volta de Cristo. O diagnóstico devastador dos últimos tempos revela que a época atual cumpre exatamente profecia paulina, exigindo estratégia espiritual que funcione em ambiente hostil à verdade. O segundo aspecto do conselho mais forte que Paulo deu para últimos tempos é a estratégia de separação radical, isolamento deliberado de influências corrompidas que destroem vida espiritual. Destes afasta-te, 2 Timóteo 3,5. Afasta-te, imperativo que não admite meio termo, não tenta reformar ou dialoga para mudar. Separa-te completamente. Paulo identificou o problema e deu solução, diagnóstico seguido de ação radical. Separação não é sugestão, mas comando que salva a vida espiritual. Estratégia funciona em 3 dimensões. Separação pessoal. Relacionamentos que corrompem caráter, entretenimento que polui mente, ambientes que enfraquecem fé, influências que contradizem palavra. Separação ministerial. Líderes que negam autoridade bíblica, igrejas que acomodam erro, movimentos que comprometem verdade, organizações que promovem apostasia, separação cultural, valores mundanos que substituem bíblicos, filosofias que relativizam verdade absoluta, tendências que normalizam pecado, pressões que forçam conformidade. Jesus ensinou o mesmo princípio. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mateus 5:29. Linguagem radical para problema radical. Separação é cirurgia espiritual que remove câncer antes que mate o organismo. Paulo especificou tipos de pessoas para evitar, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3,5. Religiosidade falsa é mais perigosa que paganismo óbvio, porque engana através de aparência espiritual.
porque destes são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. 2 Timóteo 3:6. Predadores espirituais que exploram vulnerabilidade através de autoridade religiosa. Lobos em pele de cordeiro, operando dentro de sistema cristão. A igreja moderna está infestada de influências que exigem separação. Líderes comprometidos, pastores que negam inspiração bíblica, mestres que promovem teologia liberal, profetas que contradizem Escritura, evangelistas que comercializam o evangelho, movimentos desviados. Ecumenismo que sacrifica a verdade por unidade, progressivismo cristão que acomoda a cultura, misticismo que substitui revelação por experiência, pragmatismo que prioriza resultado sobre método, entretenimento corruptor. E música cristã com mensagem humanística, filmes que normalizam comportamento antibíblico, literatura que promove valores mundanos, redes sociais que alimentam carnalidade. Paulo também ensinou separação da mentalidade corrupta. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Separação externa sem transformação interna produz farisaísmo. Separação genuína é renovação mental que resulta em comportamento diferente. Se você reconhece necessidade de separação radical, se compreende que Paulo deu estratégia de sobrevivência, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde ensinamos separação bíblica que fortalece fé. Ative o sininho para cada estratégia apostólica e deixe nos comentários: separação radical salva vida espiritual. Separação não é isolamento social total, mas discernimento que protege. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. Cristãos permanecem no mundo para testemunhar, mas não se conformam com o sistema corrupto. Como praticar separação radical? Primeiro, identifique influências específicas que enfraquecem sua fé. Segundo, corte relacionamentos que consistentemente promovem apostasia. Terceiro, substitua entretenimento corrupto por conteúdo que edifica. Quarto, procure comunhão com cristãos que compartilham compromisso com verdade. A estratégia de separação radical protege vida espiritual através de isolamento deliberado de influências que corrompem caráter e enfraquecem fé. O terceiro aspecto do conselho mais forte que Paulo deu para últimos tempos é poder da palavra como arma definitiva. Escritura como única fonte de fortaleza espiritual que funciona quando tudo mais falha. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura, não partes selecionadas ou interpretações convenientes, mas revelação completa como autoridade absoluta. Paulo revelou palavra como arsenal completo para a guerra espiritual dos últimos tempos. 4 funções que garantem vitória: ensinar, estabelece verdade, revela realidade espiritual que mundo nega, expõe enganos que seduzem multidões, estabelece padrões que transcendem cultura, providência conhecimento para discernimento, redarguir, expõe erro, confronta filosofias falsas, desmascara religiosidade hipócrita, revela motivações corruptas, identifica doutrinas diabólicas, corrigir, restaura direção, endereza caminhos tortos, ajusta comportamento desviado, realinha, prioridades distorcidas, reconstrói fundamentos corretos, instruir em justiça, capacita. Vitória. Treina para a vida santa prática, desenvolve caráter cristão maduro, equipa para resistir tentação,
prepara para servir efetivamente. Jesus demonstrou o poder da palavra contra Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. 3 tentações, 3 citações bíblicas, 3 vitórias. Palavra escrita como arma que derrota príncipe das trevas. Paulo contrastou o poder da palavra com fraqueza humana, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Hebreus 4:12. Palavra não é livro morto, mas força viva que opera independente de circunstâncias, mais poderosa que qualquer arma humana. Igreja moderna abandonou o poder da palavra por substitutos ineficazes. Psicologia no lugar de escritura. Terapia substituindo confissão bíblica. Autoajuda em vez de santificação. Técnicas humanas no lugar de transformação divina. Sabedoria secular superando revelação. Experiência sobre revelação. Sentimentos determinando verdade. Visões contradizendo escritura. Revelações novas anulando palavra escrita. Misticismo substituindo estudo bíblico. Pragmatismo acima de princípio. O que funciona, substituindo o que é certo. Eficiência humana sobre obediência bíblica. Resultados justificando métodos questionáveis. Marketing religioso em vez de pregação expositiva. Tradição superando texto. Denominações modificando escritura. Credos humanos alterando revelação. Cultura eclesiástica anulando o comando bíblico. Consenso popular substituindo a autoridade divina. Paulo ensinou método específico para usar palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Maneja bem, uso correto, não manipulação conveniente. Palavra deve ser interpretada segundo a intenção original do autor divino. Poder da palavra se manifesta através de estudo sistemático, leitura regular que alimenta a alma, meditação profunda que transforma a mente, memorização que providencia munição espiritual, aplicação prática que desenvolve caráter, pregação expositiva, exposição fiel do texto bíblico, aplicação relevante para a vida atual, confrontação amorosa com pecado, edificação através de verdade, discernimento espiritual, teste de ensinos através de escritura, avaliação de experiências pelo padrão bíblico, identificação de erro mediante conhecimento, resistência à pressão através de convicção. Como usar palavra como arma? Primeiro, estabeleça disciplina diária de estudo bíblico. Segundo, memorize versículos para situações específicas de tentação. Terceiro, use escritura como critério final para todas as decisões. Quarto, proclame verdade bíblica independente de aceitação popular. O poder da palavra como arma definitiva garante vitória espiritual através de revelação que permanece constante quando tudo mais muda. O quarto aspecto do conselho mais forte que Paulo deu para últimos tempos é preparação para a perseguição intensa, realidade inevitável que todo cristão genuíno enfrentará crescentemente, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Todos, sem exceção, piamente, genuinamente, padecerão. Futuro certo, não possibilidade remota. Paulo não ofereceu esperança de vida cristã fácil. Revelou perseguição como sinal de autenticidade espiritual, não acidente infeliz. Perseguição opera em múltiplas dimensões. Perseguição social, ostracismo por posições bíblicas, ridicularização por valores antiquados, exclusão por recusa de conformidade, isolamento por compromisso com verdade. Perseguição profissional, demissão por convicções religiosas,
boicote econômico por posições morais, discriminação por fidelidade bíblica, limitação de oportunidades por não conformidade, perseguição familiar, divisão doméstica por conversão, rejeição parental por mudança, espiritual, conflito matrimonial por prioridades diferentes, incompreensão de cônjuge inconvertido, perseguição religiosa, expulsão de denominações por ortodoxia, crítica por separação bíblica, oposição de líderes comprometidos, isolamento por recusa de participar em apostasia. Jesus profetizou intensificação. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. Perseguição aumenta conforme proximidade da volta. Últimos dias caracterizados por hostilidade crescente contra cristianismo genuíno. Paulo ensinou preparação específica. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:8. Participa, aceita voluntariamente, segundo o poder de Deus, com fortaleza divina, não resistência humana. Preparação envolve ajuste mental, expectativa correta, perseguição como normalidade, não anomalia, sofrimento como evidência de autenticidade, oposição como confirmação de efetividade, hostilidade como sinal de proximidade do fim, perspectiva eterna, tribulação presente versus glória futura, sofrimento temporal versus recompensa eterna, perda material versus ganho espiritual, rejeição humana versus aprovação divina, fortaleza espiritual, comunhão com Cristo que sofreu primeiro, poder do Espírito que sustenta na tribulação, consolação da palavra que promete vitória, esperança da ressurreição que transforma a perspectiva. Paulo compartilhou experiência pessoal. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8-9. Perseguição não elimina cristão, mas revela qualidade de fé. Pressão separa genuíno de falso. Igreja moderna despreparada para a perseguição, teologia de prosperidade, promessa de vida fácil e abundante, Deus como servo que satisfaz desejos, sofrimento visto como falta de fé, perseguição interpretada como maldição, evangelho aguado, Jesus apresentado apenas como amigo, salvação sem exigência de sacrifício. Cruz minimizada como símbolo decorativo, disciplina ausente da vida cristã, conformidade cultural, cristianismo adaptado para a aceitação social, verdades bíblicas, modificadas por conveniência, padrões morais relaxados por pressão, separação abandonada por popularidade, mentalidade vitimista, reclamação constante sobre dificuldades, busca de culpados por problemas, fuga de responsabilidade através de autocompaixão, desistência diante de primeira oposição. Como se preparar para a perseguição? Primeiro, ajuste expectativas segundo profecia bíblica. Segundo, desenvolva relacionamento íntimo com Cristo através de oração. Terceiro, fortaleça a fé mediante estudo sistemático da palavra. Quarto, pratique separação que prepara para isolamento forçado. A preparação para a perseguição intensa desenvolve resistência espiritual, que transforma tribulação em testemunho e sofrimento em santificação. O quinto aspecto do conselho mais forte que Paulo deu para últimos tempos é compromisso inabalável com verdade. Fidelidade absoluta à revelação que permanece firme quando tudo mais desmorona. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E 2 Timóteo 4:2. Pregues, proclama publicamente. Instes, persiste apesar de oposição.
a tempo e fora de tempo, independente de conveniência ou popularidade. Paulo deu comando final antes da morte, compromisso total com verdade revelada. Não sugestão para considerar, mas ordem para obedecer. Compromisso opera em 5 dimensões: proclamação corajosa, verdade declarada, apesar de hostilidade, palavra pregada, independente de aceitação, evangelho anunciado sem modificação, doutrina ensinada sem compromisso, persistência incansável, ministério que não desiste diante de oposição, testemunho que continua apesar de rejeição, fidelidade que permanece quando outros abandonam, convicção que resiste pressão para conformidade, confrontação amorosa, erro exposto com compaixão genuína, pecado confrontado para restauração, engano desmascarado para proteção, falsidade denunciada para preservação, paciência educadora, ensino que persevera com ignorância, explicação que se repete para compreensão, instrução que adapta método sem mudar mensagem, disciplina que desenvolve maturidade, fidelidade doutrinária, verdade preservada em forma original, revelação transmitida sem alteração, tradição apostólica mantida intacta, autoridade bíblica defendida absolutamente. Paulo profetizou abandono da verdade, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Não suportarão, rejeição ativa, não passiva. Comichão nos ouvidos, desejo de ouvir apenas o que agrada a carnalidade. Igreja atual, cumpre profecia literalmente, rejeição de sã doutrina, autoridade bíblica questionada sistematicamente, verdades absolutas relativizadas por cultura, padrões morais modificados por conveniência, disciplina eclesiástica abandonada completamente. Busca de mestres convenientes, pregadores que confirmam preconceitos, líderes que evitam confrontação, mestres que acomodam carnalidade, profetas que prometem prosperidade, preferência por fábulas, teorias conspiratórias, substituindo verdade bíblica, misticismo moderno superando revelação, psicologia popular em vez de santificação, entretenimento religioso no lugar de adoração. Paulo contrastou fidelidade de Timóteo com apostasia geral. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, contraste radical. Enquanto multidões apostatam, cristão genuíno permanece fiel. Compromisso com verdade exige sacrifícios específicos, popularidade perdida, aceitação social sacrificada por fidelidade, amizades rompidas por convicções, oportunidades perdidas por integridade, conforto abandonado por obediência, segurança ameaçada, estabilidade financeira arriscada, posição profissional comprometida, relacionamentos familiares tensionados, futuro incerto por causa da fé, conveniência abandonada, vida simples complicada por princípios, decisões difíceis por valores, bíblicos, caminho estreito em vez de largo, cruz diária em lugar de comodidade. Resultado do compromisso genuíno, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Paulo terminou vida com consciência limpa porque manteve compromisso inabalável com verdade. Como desenvolver compromisso inabalável? Primeiro, estabeleça convicções baseadas em estudo bíblico sólido. Segundo, pratique fidelidade em questões pequenas antes de enfrentar grandes. Terceiro, cultive relacionamentos com outros comprometidos com verdade. Quarto, desenvolva perspectiva eterna que supera pressões temporais.
O compromisso inabalável com verdade garante a aprovação divina através de fidelidade, que permanece firme quando sistemas humanos colapsam. Os 5 aspectos do conselho mais forte de Paulo para últimos tempos são: diagnóstico devastador, que identifica época atual; estratégia de separação que protege vida espiritual; poder da palavra que garante vitória; preparação para a perseguição que desenvolve resistência; e compromisso com verdade que assegura a aprovação divina. Se este conselho apostólico transformou sua compreensão dos últimos tempos, se reconhece necessidade de aplicar estratégias paulinas, deixe nos comentários. Paulo deu conselho mais forte para últimos tempos. Compartilhe estas estratégias com cristãos que precisam de direção. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde revelamos sabedoria apostólica para vencer desafios atuais. Paulo escreveu 2 Timóteo, sabendo que seria sua última oportunidade de aconselhar. Não perdeu tempo com superficialidades. Concentrou-se no essencial para a sobrevivência espiritual. Igreja pode escolher: ignorar sinais dos últimos tempos e ser surpreendida pela apostasia, aplicar conselho paulino e estar preparada para qualquer desafio. Uma abordagem produz vítimas do engano. Outra produz vencedores da tribulação. Conselho de Paulo funciona porque baseado em revelação divina sobre futuro, não especulação humana sobre possibilidades. Você aplicará o conselho mais forte de Paulo ou continuará despreparado para últimos tempos?